Palmas, Brasil! Estou aqui tão curiosa, né, Kátia? A gente está querendo entender o porquê que o casamento faz bem pro coração. Porque pro coração pode fazer bem, né? Mas pra razão é complicado, né? Ai, doutor Hélio Castelo, essa pauta é interessante, né? Já tô sabendo que foi páginas de entrevistas e tudo. E eu quero entender, primeiro, que bom que você tá aqui, viu? Tudo bem com você? Adoro você e o seu trabalho. É verdade... Aquela que tem experiência de casamento, né? É verdade que o casar, ou até mesmo se relacionar com outra pessoa, Levi, faz bem para a saúde do coração? Por quê? É verdade. Parei de rir. Agora vamos lá. Não, é verdade. Na verdade, a gente já desconfiava disso e saíram alguns estudos recentes, fora do país, estudo em vários países, né? E eles levantaram cerca de 2 milhões de pessoas e compararam a evolução das pessoas que tinham um relacionamento estável, como eles chamam. Não sei se é tão estável um casamento, mas, enfim, que tinham um relacionamento estável, que eles chamam no estudo de casados, com as pessoas que eram viúvas ou solteiras. Então, essas pessoas tiveram uma evolução melhor. Elas vivem mais e vivem melhor quando tem um relacionamento estável ou fixo. Eu tô imaginando, porque a Virgínia Gaia saiu da pauta e tá ali filmando para mostrar pro novo marido. Ela tá mostrando, quer mostrar, porque ela casou recentemente, tem um mês, ela tá filmando a pauta para mostrar. Então, de fato, deve fazer bem pro coração. A gente tá vendo que ela tá muito saudável. Coisa boa, né? E então, separar vai fazer mal pro coração? Então, parece que sim. Como é que liga uma coisa com a outra? verdade, Agora vamos cair na saúde mesmo, viu, gente? A gente tá Então. rindo porque, né, você que tá em casa aí também deve estar rindo que nem eu, né? Quando faz bem casar. E aí? E as amarguras de uma separação? Faz mal? Pode Então, também agir ao contrário? Não se sabe ao certo, Nani, por que isso acontece, essa diferença grande. Mas existe uma série de especulações que é o que a gente acredita. Primeiro, o indivíduo, o casal, principalmente o homem, quando ele tem uma parceira, né, ele vive com alguém, etc., ele se cuida mais. Isso a gente percebe no dia a dia. Tanto que muitos homens, quando marcam consulta com a gente, quem marca é a mulher. Sim. Então é frequente vir um homem numa consulta, eu falo, ai, tudo bem? E aí, tudo bem? Não sei, minha mulher que marcou. Não. É a resposta deles. Então, existe essa coisa de cuidar, de um cuidar o outro, né? Um lembrar o outro de tomar o remédio, um lembrar o outro de fazer um check-up. Então, essa coisa de viver junto é interessante. O segundo fato é que a alimentação é um pouco melhor quando as pessoas vivem juntas. Embora alguém falou que as pessoas abusam um pouco da comida... É você, Levi. É você, ele tá falando de você, viu? Hein, Levi? Não, é verdade. Você está no casamento, você Tá na está Globo, sentindo querido? bem, você está com um coração bom, mas quando o casamento não está bom e você se separa, o seu coração fica bem, né? Que você se livra daquela coisa que estava te incomodando, digamos Até assim. se livrar que é o problema, gente. A gente não podemos até misturar superar, o coração né? Até com superar. o emocional, né? De um modo geral, as pessoas que estão sozinhas, elas estão atendendo, principalmente o homem, volto a falar, o homem é o que mais... Sofre. mais se prejudica disso, porque o homem é Mas mais... que coisa boa, pelo menos uma Se boa larga, notícia. O homem é mais irregular. Porque ele né? não se cuida, gente. É muito mais... É fácil você pegar uma mulher que ficou viúva, não vamos falar de separação, falar de uma separação que não era esperada, que é a viuvez. E a mulher, ela fica triste, etc., mas depois ela acaba andando as coisas, ela fica mais próxima da família, etc. O homem não, ele passa a não comer direito, ele passa a comer só pizza e sanduíche, ele se bobear, ele para de tomar remédio. Quer dizer, existe uma irregularidade na vida do solteiro e do viúvo que não necessariamente se encontra no do casado. Isso é uma dependência, né? Isso é meio um costume brasileiro também, né? Da mulher cuidar, né? Ela mas cuida. é interessante. Eu também pensava assim, Nani, só que esse estudo foi feito no mundo todo. No mundo todo? 2 tem essa milhões de coisa da pessoas. mulher a gente cuidar O estudo mesmo, não né? é brasileiro, o estudo é internacional. Isso que é bacana, eu tô falando assim, isso é o fato da mulher cuidar da casa. Por exemplo, lá em casa, sempre, café da manhã é pra família. Nós Eu sou também. mineira. Nós também fazemos o isso. almoço é família e o jantar sempre. Menos o almoço que
que o marido almoça em casa, mas o jantar ele está em casa, né? Porque ele está trabalhando na hora do almoço. Então, assim, mas café da manhã e jantar é sempre. Então, acho que é essa coisa do cuidar mesmo, É a né? coisa de se reunir, De né? reunir, né? E essa coisa que você falou da mulher, isso é muito verdade. Sabe que há uns anos atrás eu li um artigo sobre as crianças órfãs da AIDS, né? Na África, principalmente, tem muitos órfãos da AIDS, né? Porque a AIDS lá é uma epidemia. As crianças que têm avó, elas vivem mais e melhor do que as crianças que não têm uma figura feminina. Ah, que dó. Então, as figuras que só ficou com avô, ou ficou com uma outra pessoa tal, Perde a referência. ela tem uma evolução pior do que a que ficou com uma avó, com uma mulher. Então, a mulher, ela cuida. A mulher, ela abandona a vida dela para cuidar do outro. Verdade. O homem é mais egoísta. O homem, ele pensa só nele e a hora que ele separa, aí ele Dane-se. despiroca de vez. Aí É muito rápido, né? ele O vai homem tem embora. esse sentimento também, né? Quando separa, uma semana depois, um dia depois, se já não engatilhou alguma coisa, já faz, né? Então, É que impressionante geralmente essa a mulher facilidade, também, ela né? tenta organizar as coisas depois de um fim de relacionamento. Será que ela nós somos para- mais racionais? Eu Porque acho eles que falam sim. que a gente é muito emocional, a mulher, mas nesse sentido a gente é mais prática, mais pé no chão. Acho que as coisas têm que ficar direitinho para tudo funcionar bem. Olha, eu não tenho dado estatístico, mas no consultório eu vejo assim, os homens que separam, eles ficam mais sem chão. É engraçado isso. A mulher separa, ela emocionalmente, ela fica triste por um período, mas logo ela começa a sair com uma outra amiga, ou com as filhas, ou com... Enfim, ela se ajeita. Se ajeita tanto financeiramente, como profissionalmente, como na casa dela. O homem já não, ele já não sabe como se virar, o que vai fazer. Ele não casa sabe novamente. namorar. Às vezes sim, às Na vezes maioria, não. não, mas estou falando, a eles maioria sempre cai casa, uma né? coisa, eles buscam exatamente se... Parece Acho que é é para uma... se proteger, para não morrer do coração. Ou vai morrer, né? Então, as pessoas solteiras e divorciadas tendem a ter mais mesmo problemas do coração. E que tipo de problemas que são esses? É principalmente as doenças coronárias que levam ao infarto e à angina. Principalmente isso e hipertensão arterial A hipertensão também aumenta? também. E o que a gente acha? Que é, primeiro, por aumento do estresse e também por alimentação irregular, e eles passam a fumar mais também. Eles tendem a fumar e beber mais, quem não tem uma outra pessoa. E é bem comum isso, né? Você vê que o solteiro, ele sai, ele bebe, ele bebe, ele bebe, ele bebe. Quando ele sai casado com alguém, alguém segura e fala, para de beber. Cara, você bebe demais. Então, ele tem alguém segurando ele, alguém controlando, vamos dizer assim, ou cuidando dele. Não gosto da palavra controle, eu gosto da palavra Mas cuidado. E o que fazer, então, para quem está solteiro e que está vendo agora esse estudo, essa pesquisa mundial, né, internacional, que casar faz bem, e tem tanta gente querendo casar e não casa, né? E de repente agora consegue descobrir que casamento faz bem. Casamento não, companheirismo, viu, gente? Exatamente. Também você tem que estar num relacionamento bacana, viu? Não pensa que é a situação de estar casado, não. Para você estar bem com você mesmo e pela saúde, tem que estar um relacionamento saudável. Você tem que estar feliz no relacionamento. Não, como tudo, né, Nani? Que nem minha filha recentemente trocou de emprego e eu falei para ela, o importante é ser feliz. Né? Se você vai ficar feliz, siga o caminho e tudo bem, corra atrás. Então, esse estudo eu achei interessante porque ele não... O importante daí não é casar ou não casar, ficar solteiro ou não ficar. Tem pessoas que estão muito bem, obrigado, e estão sozinhas há 20, 30 anos, enfim, vamos ver bem. O que eu falo é que essa ideia de cuidar de alguém e se cuidar. O fato de você cuidar de alguém também é interessante, porque a partir do momento que você tem alguém perto, talvez essa é a vantagem que a mulher também leva. Porque, de um modo geral, a mulher tem maior chance de ficar com os filhos do que o homem quando há uma separação. Então, o homem, além dele não ser cuidado, vamos dizer assim, ele também não cuida de ninguém. Então, deixa a vida me levar, tipo assim. A mulher não, a mulher, como ela tem aquela coisa de cuidar dos filhos, ela acaba refletindo o cuidado também nos filhos, e é uma troca. Sempre que você cuida de alguém, você se cuida também. Então, eu acho isso doação, muito né? Um interessante. ato de É uma doação. doação, É uma doação. troca, é uma troca. Né? Eu cuido de você, você cuida de mim, eu cuido dela, ela cuida de mim, e assim vai. Né? Então, quando você não está com ninguém, você acaba não cuidando de ninguém, ninguém cuida de você e você acaba se perdendo. Diga, Underline Fernandes. Essa questão, até mesmo de você cuidar de alguém, acaba fazendo um bem para você também, né? Sem dúvida. Que você acaba
tendo aquele prazer em poder ajudar uma pessoa. Mas pode cair também no voluntariado também, né? Você pode fazer uma doação de amor num asilo, Sim, você pode fazer numa creche, você pode isso fazer, tem mesmo. vários tipos de doação, Animais. né? Que você pode doar, umas ONGs, né? É por isso que eu acho que não é o fato só de casar. O estudo foi feito casados porque eles pegavam, na verdade, o status civil das pessoas e foram comparando. Mas se você, na verdade, se doar para alguém, ou como ela falou, quer dizer, com certeza você vai ter uma evolução muito melhor e a tua saúde vai ser melhor. Porque o isolacionismo, você ficar sozinho, você aumenta o risco de depressão. Depressão aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de hipertensão, aumenta o risco de morte. Então, depressão hoje é uma doença que tem que ser tratada. E ficar sozinho aumenta o risco de depressão, você aumenta a chance. Ninguém não é só ficar sozinho, né? Não. Aí eu não gosto dessa coisa de ficar sozinha, não, né? Eu sou favorável ao casamento. Adoro casar. Diga, Levi. Não, o que eu ia falar é que assim, depende do momento também, né? Que às vezes você está num relacionamento, está muito bem, está muito bom, aí por uma desavença, alguma coisa, esse relacionamento acaba, né, terminando, e aí você tem todo aquele processo de você se auto-encontrar, você fazer os seus planos para poder estar preparado novamente para chegar num relacionamento futuro. No caso, as mulheres, elas conseguem planejar mais rápido. O homem não, já tem aquela coisa tipo, acabou, vou bater de cara com o mundo. As mulheres não, fica mais naquele... Então, por isso que as mulheres Olha, eu vou sempre dar são só uma mais dica para insensatas. vocês. O próximo relacionamento é sempre melhor que o antigo. Qualquer pesquisa, pode fazer essa pesquisa. O próximo é sempre melhor que o antigo. Que a gente não vai com os vícios, com os erros, entendeu? Você Com as vai melhor. cobranças. Com as cobranças, A gente entendeu? sabe O próximo escolher melhor relacionamento é também. sempre melhor que o antigo. A gente sabe escolher melhor também. Né? Você começa a ficar mais... O coração, na verdade, escolhe. O coração melhor. escolhe, não. Não vá pro coração, não. Toda vez que você vai pro coração, você se dá mal. Vá pela razão. Esse negócio de coração, eu acho que só prejudica, viu? Por isso, o coração é complicado. Por isso que ele tá aqui, ó. Colocando em situações que tá criando uma codependência do coração do outro para ficar bem na saúde. Tem uma pergunta aqui muito engraçada da Silvana, que ela fala o seguinte: boa tarde, Levi. Pergunta aí se casar faz tão bem assim. E quando a pessoa doa a vida inteira e não recebe nada em troca, o que que acontece? A gente morre. Dá desgosto, dá raiva, mas morrer não morre, não. Eu acho que sim, né? Não, eu acho que é aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Eu acho que em toda relação, você não precisa ficar casado. Eu sou a favor do casamento, mas sou radicalmente contra a qualquer coisa que não haja troca. Né? Então, você tem que ter um relacionamento com troca. Sim. E esse relacionamento pode não ser nem de casamento. Esse relacionamento pode ser de amizade, pode ser um relacionamento de filho e pai, e irmão, enfim. O importante é que a pessoa não se isole, não fique sozinho. Eu acho que essa é a lição que a gente acaba tirando dessa pesquisa. É uma pesquisa que, com certeza, ela é verdadeira, porque ela tem um número muito grande de pessoas, né? 2 milhões de pessoas. Muita gente. Nossa. Então, ela foi comparar a saúde de 2 milhões de pessoas. É muita coisa. E ela percebeu que os casados ou que estão juntos, eles têm uma evolução melhor. Mas se a gente... por que isso? Só porque tem um papel? Não, não tem nada a ver com o papel. O que tem a ver é essa troca, essa coisa de cuidar. Doutora, e essas pessoas, eu conheço algumas pessoas, Kátia, eu conheço algumas pessoas que falam assim, eu não caso, Nani, eu gosto de estar sozinho, eu gosto de viver sozinho, eu gosto da minha vida sozinha. Mas eu acho, Engraçado, eu né? acho, Nani, tem de tudo, né? Eu já Tem ouvi, gente, eu tem conheço muita algumas. gente que vive muito bem sozinha. Eu gosto de ficar alguns momentos sozinho, é gostoso e tal. Mas eu adoro, como você falou, aquele momento família, e eu curto minha família adoidado. Mas eu tenho certeza que essas pessoas têm relacionamento de troca e de cuidar com outra. Ela pode não ter, o que ela não quer é alguém morando na casa dela. né? Ela não quer acordar com alguém do lado dela. Que eu acho que é absolutamente aceitável e verdadeiro. O importante é... Eu tenho algumas amigas Também que tenho. estão divorciadas já há alguns anos e hoje elas não querem viver com mais ninguém. Mas elas querem essa coisa de cuidar. Então, a troca acaba sendo em amizades, que têm amigos muito próximos, amigos ou amigas, não importa, no mesmo sexo ou não, e filhos, e, enfim, elas se doam de outra forma e recebem cuidado assim. Doutora Aire, vamos falar do coração agora sem o relacionamento. Por que acontece tanto caso de infarto mesmo nesse período dessa mudança radical de clima?
De repente está quente demais, esfria, a gente começa a perceber que muita gente acontece, né, esses acidentes aí de coração, pessoas morrem, infarto o tempo todo. Aumenta bastante, aumenta de 20% a 30% o número de infartos e AVC com a queda da temperatura. Os dois extremos, Nani, tanto o calor em excesso como o frio em excesso aumentam. O frio é um pouco mais, tá? Mas o calor também. O calor atinge muito os idosos, o calor em excesso. Então, lá em dezembro, em janeiro, quando é aquele verão muito forte, a gente tem um cuidado extremo com os idosos, porque eles desidratam e com isso aumenta a chance de formar coágulo e entupir o sangue, entupir o vaso. No frio já não, os vasos sofrem uma coisa que a gente chama de vasoconstrição, que vem a ser o quê? Imagine que o vaso é um tubo, né? A artéria é um tubo, e ela se contrai. E é fácil falar como é que se contrai. Quando está frio, a gente fica mais pálido, mais branquinho. E quando está calor, a gente fica mais corado. Esse corado é porque os vasos se dilatam, e quando a gente está branquinho é porque os vasos se contraem. Quando eles se contraem, o sangue tem maior dificuldade para passar nesses vasos. Então, se você tem um entupimento numa artéria, é fácil imaginar que se tem um entupimento para esse calibre, o entupimento representa, sei lá, 30%. Se ele estreitou porque ele se contraiu, aqueles 30% representa 70%, 80%. Então, naquele momento de contração, aumenta o risco de infarto, porque pode entupir totalmente. O que a gente pode fazer nesse momento? E a segunda coisa, só para complementar, é que aumenta a pressão arterial no frio também. Então, o que tem que fazer? Bom, primeiro, voltar no médico um pouco antes de começar o inverno, a gente sempre orienta isso, para dar uma checada se a medicação está correta. Se a medicação está bem, se a pressão está bem controlada, se os exames estão ok. Segundo, se manter bem agasalhado, principalmente as pessoas de maior risco. Quem são? Os hipertensos, os diabéticos, os idosos ou pessoas que já tiveram algum problema cardiovascular. Essas pessoas têm um pouco maior de risco. Então, manter mais agasalhado. Eu sempre digo que, vou fazer atividade física, eu gosto de fazer tal, é legal. Mas no inverno, faça ou indoor, quer dizer, ou em local fechado, ou faça agasalhado num momento que a temperatura está um pouco mais interessante. Você vai fazer no comecinho da manhã que está 8 graus, ou vai fazer à noite que também está 8, 9 graus, fica difícil. Então faz no meio da tarde. Então eu acho que é umas dicas assim, e manter bem hidratado. Quanto mais água você toma, diminui a chance da constrição dos vasos. Então isso é bom. Maravilhoso, sempre bom te ter aqui. Quero que você volta para ficar fixo, né? Mas vindo aqui pelo menos uma vez a cada 20 dias para trazer informações de saúde para a gente. E você pode deixar alguma rede social? Olha, o mais fácil eu acho que o Instagram, que lá vocês me acham, é Hélio Castelo com 2 L's, ou também o Facebook. Tem lá, eu acho que está com Hélio Castelo ou com o Dr. Hélio, não sei. Dr. Hélio ou Hélio Castelo? Eu acho que Hélio Castelo não gosta de usar doutor. Certo, vou te convidar para ficar com a gente no Chá da Tarde, tá? Tá bom. Então nós vamos para o intervalo comercial e a gente volta já já, tá? Que tem ainda, olha, uma aula de Pilates maravilhosa para vocês. Um minutinho só. Olá, Nani, boa tarde a todos, a você que está assistindo a Tarde é Show. É o seguinte, eu venho nesta segunda-feira com um alerta. Uma nova doença sexualmente transmissível está chegando ao Brasil, ela está muito forte na Europa. Hoje é um vírus que causa problemas sérios no homem, muita dor a urinar. Na mulher, existe um problema, entre outros, de infertilidade. A gente vai explicar mais sobre esta nova doença, sobre tudo que ela pode causar tanto no sexo feminino quanto no masculino, às 19 horas no RB Notícias de hoje. Mas vale lembrar, né, Nani, desde já, que o SUS oferece camisinha gratuita para qualquer um dos sexos, então vale a pena a gente se prevenir. Tá certo. Camila, desculpa, perdão, maravilhosa. Eu aqui empolgada aqui, que o negócio do casamento faz bem pro coração aqui e ia direto pro intervalo. Claro, obrigada a você pelas notícias, tá? Agora a gente vai pro intervalo comercial e a gente volta já já, viu?